Ele chegou de chinelos no banco mais chique da cidade, e a gerente Suelen fez questão de humilhar ele na frente de todo mundo, só que ela não fazia ideia com quem estava mexendo. O sol batia forte na calçada quando João desceu do ônibus na avenida principal. Suas sandálias de dedo faziam um barulho suave contra o asfalto quente, e a camisa polo desbotada grudava nas costas por causa do calor. Ele carregava uma sacola plástica amassada com alguns documentos dentro, caminhando devagar em direção ao prédio espelhado que se erguia imponente na esquina mais nobre da cidade. O Banco Platinum Elite era conhecido por atender apenas a elite local. Suas portas de vidro blindado refletiam o movimento da rua, e o ar-condicionado gelado escapava sempre que alguém entrava ou saía. João parou na frente da entrada, observando o movimento de executivos bem vestidos que circulavam pelo saguão de mármore. Por um instante, hesitou. Talvez devesse ter se arrumado melhor. Mas balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Ele tinha todo o direito de estar ali. O segurança na porta, um homem alto chamado Roberto, olhou João de cima a baixo quando ele se aproximou. O uniforme azul marinho impecável contrastava com a roupa simples do visitante. Roberto não disse nada, mas seu olhar foi suficiente para fazer João se sentir deslocado. Mesmo assim, João seguiu em frente, empurrando a porta pesada e sentindo o choque do ar gelado contra a pele. O saguão era ainda mais intimidador por dentro. Piso de mármore italiano, lustres de cristal pendendo do teto alto, e o som suave de música clássica ecoando pelas paredes. Algumas pessoas esperavam sentadas em poltronas de couro, todas vestindo ternos caros ou vestidos elegantes. Quando João entrou, várias cabeças se viraram na direção dele. Os sussurros começaram quase imediatamente. "Que estranho!" murmurou uma senhora de cabelos grisalhos, ajustando os óculos de grife para ter certeza do que estava vendo. "Será que ele está perdido?" João fingiu não ouvir e se dirigiu para a recepção, onde uma jovem funcionária chamada Cristina o atendeu com um sorriso forçado. Ela usava um blazer azul com o logo do banco bordado e falava com uma educação exagerada que soava artificial. "Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo?" Cristina perguntou, mas seus olhos já vasculhavam o saguão, procurando por alguém que pudesse lidar com aquela situação inusitada. "Preciso resolver uma questão na minha conta", João respondeu calmamente, tirando um cartão amassado da carteira de couro gasta. Cristina pegou o cartão e franziu a testa. Era um cartão antigo, desgastado pelo tempo, completamente diferente dos cartões modernos que ela estava acostumada a ver. "Senhor, este cartão parece ser muito antigo. Tem certeza de que sua conta é aqui no Platinum Elite?" A pergunta trouxe mais olhares curiosos. Um executivo de terno cinza parou de mexer no celular para observar a cena. Duas mulheres elegantes interromperam sua conversa sobre viagens internacionais para prestar atenção no que estava acontecendo. O constrangimento era palpável no ar. "Tenho certeza", João respondeu, mantendo a voz firme apesar do desconforto crescente. "Sou cliente há muitos anos." Foi nesse momento que Suelen apareceu. A gerente tinha acabado de sair de uma reunião com clientes importantes, e sua expressão já demonstrava irritação antes mesmo de saber do que se tratava. Ela usava um tailleur preto impecável, sapatos de salto que ressoavam no mármore, e carregava uma pasta de couro que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. "Qual é o problema aqui, Cristina?" Suelen perguntou, aproximando-se da recepção com passos firmes. Seus olhos percorreram João da cabeça aos pés, parando nas sandálias, subindo pela bermuda de sarja desbotada, analisando a camisa simples até chegar ao rosto dele. A expressão que se formou no rosto de Suelen foi de puro desdém mal disfarçado. "A senhora Suelen é nossa gerente principal", Cristina explicou, claramente aliviada por ter alguém de hierarquia superior para lidar com a situação. "Senhor, este cliente diz que tem conta aqui, mas... Mas o quê?" Suelen interrompeu, pegando o cartão das mãos de Cristina e examinando-o como se fosse um objeto suspeito. "Este cartão está em condições deploráveis." "Quando foi a última vez que o senhor esteve aqui?" A forma como ela falava "senhor" soava mais como deboche do que respeito. João sentiu o peso de todos os olhares sobre ele. Sentiu o calor subir pelo pescoço apesar do ar-condicionado gelado, mas respirou fundo
e manteve a compostura. Faz tempo que não venho pessoalmente, mas mantenho minha conta ativa, ele respondeu. Suelen soltou uma risadinha que foi ouvida por vários clientes próximos. Olha, senhor, qual é mesmo o seu nome? João Silva. Senhor João. Ela continuou enfatizando o nome comum como se fosse algo pitoresco. Este banco atende um público muito específico. Nossos clientes são empresários, médicos, advogados, pessoas de alto padrão. Tem certeza de que não confundiu com algum outro banco? Há várias agências mais adequadas. Algumas quadras daqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Não eram apenas as palavras de Suelen, mas a forma como ela as disse, o tom condescendente, o sorriso falso que não chegava aos olhos. Era como se ela estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Eu tenho conta aqui, João repetiu, sua voz um pouco mais baixa agora. Tem certeza? Suelen insistiu, olhando ao redor para o público que tinha se formado. Alguns clientes tinham parado de fingir que não estavam prestando atenção e agora observavam abertamente a situação. Porque, francamente, não vejo como isso seria possível. Dr. Marcos, um médico conhecido na cidade que estava esperando sua vez para falar com outro gerente, se aproximou do grupo. Desculpe interromper, mas há quanto tempo essa situação vai demorar? Tenho uma cirurgia daqui a pouco. Suelen se virou para ele com um sorriso completamente diferente, caloroso e respeitoso. Claro, Dr. Marcos. Só estamos resolvendo um pequeno mal-entendido aqui. O Sr. João aqui acha que tem conta no nosso banco. A palavra acha foi pronunciada com um tom que deixava claro o que ela realmente pensava. Doutor. Marcos olhou para João com uma mistura de curiosidade e impaciência. Bem, se ele diz que tem conta, vocês não podem simplesmente verificar no sistema? O médico perguntou, mais por educação que por real interesse em ajudar. É claro que podemos, Suelen respondeu. Mas às vezes as pessoas se confundem, especialmente quando... Ela pausou, deixando a frase no ar enquanto olhava novamente para as roupas de João. João sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era raiva exatamente, mas uma dor profunda que ele conhecia bem. Era a mesma dor de quando era criança, e as outras crianças não queriam brincar com ele porque suas roupas eram diferentes. Era a dor de ser julgado pela aparência, de ter sua dignidade questionada em público. Por favor, ele disse, e havia algo em sua voz que fez até mesmo Suelen pausar por um segundo. Só peço que verifiquem minha conta. Roberto, o segurança, tinha se aproximado discretamente, posicionando-se perto do grupo. Suelen notou sua presença e isso pareceu dar a ela ainda mais confiança. Sabe de uma coisa, Sr. João? Ela disse cruzando os braços. Vou fazer melhor que isso. Vou verificar sua conta e quando descobrirmos que há algum engano, espero que o senhor aceite nossas sugestões de bancos mais apropriados. Para seu perfil. A humilhação estava completa. João estava sendo julgado, testado e questionado na frente de uma plateia de estranhos. Tudo por causa de suas roupas simples e sua aparência modesta. Mas algo nos olhos dele mudou naquele momento. Não era raiva ou revolta. Era determinação silenciosa. Está bem, João disse calmamente. Vamos verificar. Suelen sorriu com satisfação, achando que tinha controlado perfeitamente a situação. Ela não fazia ideia de que havia acabado de acender o estopim de algo que mudaria sua vida para sempre. Suelen caminhou até o balcão de atendimento com passos teatrais, fazendo questão de que todos percebessem sua autoridade. Ela digitou algumas teclas no computador, ainda segurando o cartão desgastado de João como se fosse algo contaminado. A tela carregava lentamente, e a cada segundo que passava, o constrangimento no ar ficava mais denso. Vejamos aqui. Ela murmurou alto o suficiente para que todos ouvissem. João Silva, um nome tão comum. Deve ter centenas de João Silva na cidade. Alguns clientes riram baixinho do comentário. Amanda, uma empresária do ramo imobiliário que estava esperando para resolver questões de financiamento, olhou para João com uma mistura de pena e curiosidade. Ela balançou a cabeça, sussurrando para a amiga ao lado. Coitado, deve estar passando uma vergonha terrível. O sistema demorava para responder, e Suelen aproveitou cada segundo para aumentar o desconforto. Sabe, Sr. João,
Este tipo de situação acontece mais do que imaginamos. Pessoas que acham que têm conta em bancos premium, quando na verdade... Na verdade, o quê? João interrompeu pela primeira vez, sua voz mantendo a calma, mas carregando algo que fez Suelen pausar por um instante. Bem, ela continuou recuperando rapidamente a compostura, quando na verdade elas confundem com contas que talvez tenham tido em outras instituições, ou talvez contas que foram encerradas por falta de movimento. Cristina, a recepcionista, observava tudo com crescente desconforto. Ela era nova no banco e nunca tinha visto um cliente ser tratado daquela forma. Mesmo que João não parecesse se encaixar no perfil típico dos clientes, algo na situação a incomodava profundamente. Gerente Suelen, Cristina disse hesitantemente. O sistema está um pouco lento hoje. Talvez eu deva tentar... Não se preocupe, Cristina. Suelen a cortou com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu resolvo isso rapidamente. Tenho experiência com esse tipo de situação. Doutor. Marcos checou o relógio e suspirou impaciente. Vocês não podem agilizar isso? Realmente tenho compromissos importantes. Claro, doutor. Suelen respondeu imediatamente, mudando completamente o tom de voz. Só mais um minutinho. Senhor João, talvez seja melhor o senhor aguardar do lado de fora enquanto verificamos. Não queremos atrapalhar os outros clientes. A sugestão caiu como uma bomba no silêncio do saguão. Alguns clientes ficaram visivelmente constrangidos com a grosseria óbvia da sugestão. João sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Ser expulso do banco onde tinha conta seria a humilhação final. Prefiro aguardar aqui, obrigado. João respondeu, sua voz mais firme agora. Suelen apertou os lábios, claramente irritada com a resistência. Ela olhou para Roberto, o segurança, que havia se posicionado estrategicamente perto do grupo. O olhar entre eles foi suficiente para comunicar uma mensagem silenciosa. Senhor João. Roberto se aproximou, falando com um tom profissional, mas intimidador. A gerente está tentando ajudar o senhor da melhor forma possível. Talvez seja mais confortável aguardar na área externa? João olhou ao redor do saguão. Todas as conversas tinham parado. Todos os olhos estavam nele. Algumas pessoas seguravam os celulares, claramente tentadas agravar a situação. A humilhação estava completa, e ele sabia que qualquer resistência agora seria interpretada como perturbação da ordem. Não, João disse simplesmente, mas com uma firmeza que surpreendeu a todos. Sou cliente deste banco e tenho o direito de aguardar aqui. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Suelen percebeu que tinha perdido um pouco do controle da situação. Algumas pessoas no saguão começaram a trocar olhares desconfortáveis, como se estivessem assistindo a algo que não deveria estar acontecendo. Patrícia, uma advogada que conhecia bem os direitos dos consumidores, se aproximou discretamente. Com licença, ela disse, dirigindo-se a Suelen. Como advogada, preciso dizer que todo cliente tem o direito de aguardar no estabelecimento durante o atendimento. Suelen sentiu o rosto esquentar. A situação estava escapando do seu controle, e a presença de uma advogada complicava tudo. Claro, doutora Patrícia. Estamos apenas tentando tornar o processo mais eficiente para todos. Entendo, Patrícia respondeu, mas seu tom deixava claro que ela não acreditava naquela versão. João olhou para a advogada com gratidão silenciosa. Era a primeira pessoa que tinha tomado sua defesa, mesmo que de forma sutil. Ele assentiu respeitosamente em agradecimento. Suelen voltou ao computador, agora visivelmente nervosa. O sistema finalmente tinha carregado completamente, e ela começou a digitar o CPF de João. Mas antes de apertar Enter, ela se virou para ele mais uma vez. Senhor João, antes de eu verificar, preciso que o senhor entenda que se não houver conta em seu nome, ou se a conta estiver inativa, vou ter que pedir que o senhor se retire. Não podemos permitir que pessoas sem vínculo com o banco permaneçam no saguão. É uma questão de segurança. Eu entendo, João respondeu calmamente. E se descobrirmos que houve algum engano da sua parte, Suelen continuou. Espero que o senhor aceite nossas recomendações de outras instituições mais adequadas ao seu perfil. Cada palavra era uma punhalada na dignidade de João. Ele estava sendo tratado como um intruso, como alguém que não merecia estar ali.
Mas havia algo em seus olhos que ninguém no saguão conseguia interpretar. Não era raiva, nem humilhação. Era uma calma quase sobrenatural, como se ele soubesse algo que todos os outros não sabiam. Pode verificar, João disse simplesmente. Suelen digitou o CPF e apertou Enter. A tela começou a carregar os dados da conta. Ela esperava ver uma mensagem de cliente não encontrado, ou uma conta com saldo zero. O que ela viu foi algo que a fez franzir a testa profundamente. Que estranho, ela murmurou, mais para si mesma que para os outros. Algum problema? Dr. Marcos perguntou, a impaciência clara na voz. Não, não é problema. Suelen respondeu rapidamente, mas sua expressão mostrava confusão. É só que o sistema está mostrando algumas informações que... Ela parou de falar, relendo a tela várias vezes. Havia uma conta em nome de João Silva, sim. Mas havia algo sobre essa conta que não fazia sentido. Alguma classificação especial que ela nunca tinha visto antes. O que está acontecendo? Cristina perguntou, percebendo a mudança no comportamento da gerente. Suelen ignorou a pergunta e clicou em mais detalhes da conta. O que apareceu na tela a fez empalidecer visivelmente. Ela olhou para João, depois para a tela, depois para João novamente, como se estivesse tentando conectar duas realidades que não faziam sentido juntas. Senhor João, ela disse, sua voz agora sem a confiança anterior. Posso ver um documento de identidade? A mudança no tom foi tão drástica que todos no saguão perceberam. A arrogância tinha sumido, substituída por algo que parecia nervosismo. João tirou sua carteira de couro gasta e entregou sua identidade sem pressa. Suelen conferiu o documento com as informações na tela, e a expressão em seu rosto foi ficando cada vez mais pálida. Suas mãos começaram a tremer levemente enquanto ela relia os dados várias vezes. Tem algo errado? João perguntou calmamente, como se já soubesse a resposta. Suelen não conseguiu responder imediatamente. Ela estava olhando para informações na tela que desafiavam tudo que ela pensava que sabia sobre aquele homem de chinelos na sua frente. O sistema mostrava coisas que não faziam sentido. Uma classificação de cliente que ela só tinha visto uma vez na vida. Eu preciso verificar algo, ela gaguejou. Com licença. Suelen saiu apressadamente em direção ao escritório do diretor, deixando João e todos os outros clientes em suspense total. O que ela tinha visto na tela que a deixou tão perturbada assim? O saguão ficou em um silêncio tenso após a saída abrupta de Suelen. João permanecia ali, imóvel, com a mesma calma desconcertante que mantinha desde o início. Os outros clientes trocavam olhares curiosos, tentando entender o que tinha acontecido para deixar a gerente tão perturbada. Cristina estava visivelmente nervosa, sem saber se deveria chamar alguém ou simplesmente aguardar o retorno de Suelen. Ela olhava alternadamente para João e para a porta do escritório do diretor, onde a gerente tinha desaparecido. Isso é muito estranho, sussurrou Amanda para a amiga ao lado. Nunca vi a Suelen sair correndo assim. Ela sempre é tão controlada. Dr. Marcos checou o relógio novamente, sua impaciência aumentando. Quanto tempo mais essa situação vai demorar? Preciso ir para o hospital. João se virou para o médico com um sorriso gentil. Doutor, se tem compromissos urgentes, não precisa aguardar por minha causa. Tenho tempo. A educação de João em meio àquela situação humilhante impressionou algumas pessoas. Patrícia, a advogada que tinha defendido seus direitos, observava com crescente curiosidade aquele homem que mantinha a dignidade mesmo sendo tratado de forma tão desrespeitosa. Atrás das portas de vidro do escritório, uma conversa intensa acontecia. Suelen tinha chegado ofegante até a mesa de Fernando, o diretor-geral do banco. Fernando era um homem experiente, que dirigia a instituição há décadas e conhecia pessoalmente os principais clientes. Fernando, preciso que você olhe isso urgentemente, Suelen disse, ainda tentando recuperar o fôlego. Calma, Suelen. O que aconteceu? Você está pálida. Tem um cliente no saguão que, bem, ele não parece ser nosso tipo usual de cliente. Chegou de chinelos, roupas simples e disse que tinha conta aqui. Pensei que fosse um engano, mas quando verifiquei no sistema, ela pausou, passando a mão pelos cabelos. Fernando,
O sistema está mostrando uma classificação que eu só vi uma vez. Cliente Diamante Premium exclusivo. Fernando franziu a testa. Impossível. Temos apenas 3 clientes com essa classificação em todo o país. E eu conheço os 3 pessoalmente. É por isso que estou aqui. Ou o sistema está com defeito, ou o quê? Ou aquele homem de chinelos é um dos maiores investidores do Brasil. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. A classificação Diamante Premium exclusivo era reservada apenas para clientes com patrimônio acima de centenas de milhões, pessoas que movimentavam quantias que podiam afetar o mercado financeiro inteiro. Qual é o nome dele? João Silva. Fernando digitou rapidamente no seu computador, acessando as informações confidenciais dos clientes mais importantes. Quando o perfil apareceu na tela, ele empalideceu tanto quanto Suelen. Meu Deus! Ele murmurou, lendo os dados. João Silva, empresário, proprietário do Grupo Silva Investimentos, acionista majoritário de 17 empresas, patrimônio líquido. Ele parou de falar, relendo o número várias vezes para ter certeza de que não estava vendo errado. Suelen, Fernando disse lentamente. Esse homem vale 847 milhões de reais. O silêncio no escritório foi absoluto. Suelen sentiu as pernas ficarem fracas e teve que se apoiar na mesa para não cair. Como você o tratou? Fernando perguntou, já temendo a resposta. Suelen não conseguiu responder imediatamente. As lembranças dos últimos minutos passaram pela sua mente como um filme em câmera lenta. Cada comentário condescendente, cada olhar de desdém, cada sugestão para que ele procurasse outro banco. Eu duvidei que ele fosse nosso cliente. Sugeri que ele fosse para outro banco mais apropriado. Fernando fechou os olhos, massageando as têmporas. Em 40 anos de carreira bancária, ele nunca tinha enfrentado uma situação tão delicada. Humilhar um cliente comum já era grave, mas humilhar um dos homens mais ricos do país era um desastre corporativo de proporções épicas. Fernando, como é possível? Ele estava de chinelos, roupa simples. Não parecia ter dinheiro nem para a passagem de ônibus. Suelen, você já ouviu falar do João Silva da Silva Investimentos? Ela balançou a cabeça. Ele é conhecido por ser um dos empresários mais discretos do país. Herdou uma pequena empresa do pai e transformou em um império. Mas sempre manteve um perfil baixo. Nunca quis aparecer na mídia, nunca quis ostentação. Fernando continuou consultando o arquivo do cliente. Ele vem de uma família muito simples. Mesmo depois de ficar milionário, manteve os hábitos modestos. Tem casas luxuosas, mas prefere morar na mesma casa simples onde cresceu. Tem carros importados, mas anda de ônibus por escolha. Mas por que alguém com tanto dinheiro faria isso? Porque ele entende algo que a maioria das pessoas não entende. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela veste ou no que ela aparenta ter. A realidade estava se tornando clara para Suelen. Ela tinha julgado e humilhado exatamente o tipo de pessoa que ela sempre disse admirar. Alguém que tinha conquistado tudo por mérito próprio, que não precisava ostentar para provar seu valor. O que vamos fazer? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Nós vamos voltar lá. E você vai se desculpar. Vai se desculpar como nunca se desculpou na vida. E depois vamos torcer para que ele seja generoso o suficiente para nos dar uma segunda chance. Enquanto isso, no saguão, João observava as pessoas ao seu redor com uma tristeza silenciosa. Ele via como elas o olhavam, como faziam julgamentos baseados apenas na aparência. Era algo que ele enfrentava regularmente e que sempre o entristecia profundamente. Ele pensou no pai, um operário simples que sempre dizia: Filho, quando você tiver dinheiro, nunca esqueça de onde veio. O dinheiro pode mudar sua conta no banco, mas não pode mudar quem você é por dentro. João tinha seguido esse conselho religiosamente. Mesmo com todo o sucesso nos negócios, mesmo sendo proprietário de empresas que empregavam milhares de pessoas, ele mantinha os valores que aprendeu na infância. Simplicidade, humildade, respeito por todos, independente da classe social. Mas isso não significava que as humilhações não doíam. Cada olhar de desdém, cada comentário condescendente, cada situação como essa era um lembrete doloroso de como a sociedade julgava as pessoas pela aparência. Cristina se aproximou dele hesitantemente.
Senhor João, posso oferecer um café enquanto aguarda? Obrigado, querida. Mas não se preocupe comigo. A gentileza de João com a funcionária, mesmo depois de tudo o que tinha passado, impressionou quem ouviu. Patrícia, a advogada, se aproximou dele. Senhor, posso dizer uma coisa? O que aconteceu aqui foi inaceitável. Se precisar de algum suporte legal, João sorriu para ela. Obrigado, doutora. Sua preocupação já é mais do que suficiente. Nesse momento, as portas do escritório se abriram e Fernando saiu acompanhado de Suelen. A expressão no rosto do diretor era de extrema preocupação, enquanto Suelen parecia ter visto um fantasma. Quando Fernando viu João ali, parado no meio do saguão de chinelos e roupa simples, sua expressão se transformou em uma mistura de reconhecimento e horror. Ele conhecia aquele rosto das raras fotos que João permitia em documentos oficiais. Senhor Silva, Fernando disse, aproximando-se rapidamente. É uma honra tê-lo em nossa agência. O reconhecimento público do diretor fez todas as cabeças se virarem. De repente, o homem que todos estavam olhando com desdém era tratado com extremo respeito pelo diretor do banco. Suelen estava atrás de Fernando, incapaz de olhar diretamente para João. A vergonha que ela sentia era quase física, um peso no peito que dificultava até mesmo a respiração. Como posso ajudá-lo hoje? Fernando continuou ignorando completamente os olhares confusos dos outros clientes. João olhou para Fernando, depois para Suelen e então para todas as pessoas que tinham testemunhado sua humilhação. Um sorriso triste apareceu em seu rosto. Na verdade, João disse calmamente, acho que sua funcionária já me ajudou bastante. Ela me ensinou uma lição muito valiosa sobre julgamentos e aparências. A atmosfera no saguão mudou completamente. O homem que segundos antes era olhado com desdém, agora era tratado com reverência pelo próprio diretor. Doutor. Marcos, Amanda, Patrícia e todos os outros clientes olhavam alternadamente para João e para Fernando, tentando processar o que estava acontecendo. Fernando percebeu que precisava contornar uma situação extremamente delicada. Ele conhecia a reputação de discrição de João e sabia que o expor publicamente poderia piorar ainda mais as coisas. Senhor Silva, que tal conversarmos em particular no meu escritório? Fernando sugeriu diplomaticamente. Não é necessário, João respondeu calmamente. Prefiro resolver isso aqui mesmo, onde tudo começou. Suelen finalmente encontrou coragem para se aproximar. Suas mãos tremiam visivelmente e sua voz saiu como um sussurro envergonhado. Senhor Silva, eu gostaria de me desculpar profundamente pelo que aconteceu. Não há desculpas para o meu comportamento. João a olhou nos olhos por um longo momento. Não havia raiva em sua expressão, apenas uma tristeza profunda que tocou o coração de todos que presenciaram. Sabe qual é a parte mais triste disso tudo, Suelen? João disse suavemente. Não é o fato de você ter duvidado que eu fosse seu cliente. É o fato de você ter me tratado mal achando que eu não tinha dinheiro. O saguão ficou em silêncio absoluto. As palavras de João ecoaram como uma lição de vida que atingiu cada pessoa presente. Se eu fosse realmente um homem simples, sem conta neste banco, isso me daria o direito de ser tratado com menos respeito? João continuou, sua voz mantendo o tom calmo, mas carregando uma sabedoria que impressionava. O problema não é você ter me confundido com outra pessoa. O problema é como você trata pessoas que acredita serem menos favorecidas. Cristina começou a chorar silenciosamente atrás do balcão. Como funcionária nova, ela estava aprendendo uma lição que jamais esqueceria sobre dignidade humana e respeito. Dr. Marcos se aproximou, visivelmente constrangido. Senhor Silva, eu também devo me desculpar. Não defendi o senhor quando deveria ter defendido. Fiquei preocupado apenas com o meu próprio tempo. Doutor, João respondeu gentilmente. Sua honestidade agora vale mais que qualquer defesa que pudesse ter feito antes. Fernando observava a situação com uma mistura de admiração e alívio. Em 40 anos lidando com pessoas ricas, ele raramente tinha visto tanta classe e sabedoria em uma situação tão constrangedora. Amanda, a empresária imobiliária, se aproximou do grupo. Senhor Silva, posso fazer uma pergunta? Por que o senhor escolhe se vestir de forma tão
Simples. João sorriu pela primeira vez desde que chegara ao banco. Meu pai era operário da construção civil. Ele me ensinou que roupas não fazem o homem. Quando comecei a ter sucesso nos negócios, prometi a ele que nunca esqueceria minhas origens. Ele pausou, olhando ao redor do saguão. Uso roupas simples porque gosto assim. Ando de ônibus porque me conecta com pessoas reais. Moro na mesma casa onde cresci porque ela tem valor sentimental que nenhum palacete pode oferecer. Patrícia, a advogada, balançou a cabeça admirada. Isso é extraordinário. Em um mundo onde todos querem ostentar o que têm, o que ostentamos mostra insegurança. João respondeu. Pessoas seguras de si não precisam provar nada para ninguém. Suelen estava ouvindo cada palavra como se fosse uma revelação pessoal. Ela pensou em quantas vezes havia julgado pessoas pela aparência, quantas oportunidades tinha perdido de conhecer pessoas incríveis por causa de preconceitos superficiais. Senhor Silva, ela disse, a voz embargada. Como posso compensar o que fiz? João a olhou com compaixão genuína. Suelen, a melhor compensação é aprender com isso. Da próxima vez que alguém entrar neste banco com roupas simples, lembre-se desta conversa. Trate essa pessoa com o mesmo respeito que trataria o cliente mais rico. Fernando se aproximou, vendo uma oportunidade de transformar aquele desastre em algo positivo. Senhor Silva, o senhor estaria disposto a nos ajudar a treinar nossa equipe sobre atendimento humanizado? Não é sobre treinamento, João respondeu. É sobre educação básica. Respeitar o próximo não deveria precisar ser ensinado em cursos corporativos. Roberto, o segurança que tinha se posicionado intimidadoramente perto de João, se aproximou com os olhos baixos. Senhor Silva, eu também me comportei mal. Me posicionei como se o senhor fosse uma ameaça, quando deveria ter garantido que fosse tratado com respeito. Roberto, João disse colocando a mão no ombro do segurança. Seu trabalho é proteger este lugar. Mas proteger não significa intimidar. Significa fazer com que todas as pessoas se sintam seguras aqui dentro, independente de quanto dinheiro tenham. As lições que João estava compartilhando iam muito além de atendimento bancário. Eram lições sobre humanidade, sobre como tratar as pessoas com dignidade independente de sua condição social. Cristina se aproximou timidamente. Senhor Silva, posso dizer que o senhor é a pessoa mais elegante que já conheci? João sorriu carinhosamente para a jovem funcionária. Elegância não está na roupa, querida. Está na forma como tratamos os outros. Fernando percebeu que aquele momento estava se tornando transformador para toda a sua equipe. Senhor Silva, o senhor nos deu uma lição que vale mais que qualquer treinamento corporativo. A vida nos dá lições todos os dias, João respondeu. Cabe a nós decidir se vamos aprender ou ignorar. Suelen se aproximou novamente, dessa vez com uma determinação diferente nos olhos. Senhor Silva, sei que não mereço, mas gostaria de uma segunda chance. Não como gerente, mas como pessoa. Quero aprender a ser melhor. João a olhou longamente antes de responder. Suelen, segundas chances são dádivas preciosas, mas elas só funcionam quando vêm acompanhadas de mudança real. Como posso provar que mudei? Não precisa provar para mim, João disse suavemente. Precisa provar para você mesma. E para todas as pessoas que entrarem neste banco daqui para frente. Dr. Marcos, que havia observado toda a conversa, se aproximou de João com uma expressão pensativa. Senhor Silva, posso fazer uma confissão? Trabalho salvando vidas no hospital, mas hoje aprendi algo sobre humanidade que nunca tinha compreendido. O que aprendeu, doutor? Que posso curar o corpo das pessoas, mas se não as tratar com dignidade, estou falhando como ser humano. João assentiu. Doutor, seu trabalho já salva vidas. Se conseguir também salvar a dignidade de seus pacientes, será um herói completo. Fernando observava aquela troca com crescente admiração. Ele estava presenciando um homem que tinha transformado uma situação humilhante em uma aula magistral sobre valores humanos. Senhor Silva, Fernando disse, o senhor transformou o que poderia ter sido nosso pior dia em nosso dia mais importante. João olhou ao redor do saguão, vendo rostos que tinham mudado completamente desde sua chegada. Onde antes havia julgamento e desdém, agora havia reflexão e respeito. Fernando, vocês não precisavam de mim para aprender isso.
Precisavam apenas parar e pensar sobre como gostariam de ser tratados se estivessem do outro lado. Suelen se aproximou uma última vez. Senhor Silva, há algo que preciso perguntar. Como o senhor mantém tanta serenidade mesmo sendo tratado injustamente? João sorriu tristemente. Suelen, quando você conhece verdadeiramente seu próprio valor, as opiniões erradas dos outros não conseguem diminuí-lo. O saguão estava agora tomado por uma atmosfera completamente diferente. Era como se todos tivessem passado por uma transformação profunda, apenas observando como João lidou com a adversidade. Agora, João disse olhando para Fernando, posso finalmente resolver a questão que me trouxe aqui? Claro, senhor Silva. Qualquer coisa que precisar. Quero fazer uma transferência para uma instituição de caridade que ajuda famílias carentes. 5 milhões de reais. O número fez todos no saguão pararem de respirar por um momento. 5 milhões de reais eram mais do que a maioria daquelas pessoas ganhava em vários anos. Para qual instituição? Fernando perguntou. Casa do Pão, aqui na cidade, eles alimentam pessoas que não têm condições de comprar comida. E naquele momento, todos entenderam quem realmente era João Silva. Não apenas um homem rico, mas um homem que usava sua riqueza para ajudar quem mais precisava. A transferência foi processada em silêncio reverente. Fernando digitava os dados da doação enquanto todos no saguão observavam, ainda processando tudo o que tinha acontecido. 5 milhões de reais para alimentar pessoas carentes era mais do que uma doação generosa. Era uma declaração de valores que definia quem João realmente era. Pronto, senhor Silva, Fernando disse entregando o comprovante. A transferência foi realizada com sucesso. João dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso da camisa simples. Mas antes que pudesse responder, Suelen se aproximou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor Silva, preciso contar algo que vai explicar muito sobre meu comportamento hoje. Sua voz tremia de emoção genuína. Cresci em uma família muito pobre. Minha mãe lavava roupa para fora. Meu pai era pedreiro. Durante toda a minha infância, fui tratada com desprezo por causa das minhas roupas velhas e remendadas. O saguão ficou em silêncio absoluto. Era a primeira vez que Suelen revelava sua origem, e a vulnerabilidade em sua voz tocou profundamente todos os presentes. Quando consegui este emprego e comecei a ganhar bem, jurei que nunca mais seria vista como inferior. Comprei roupas caras, carros luxuosos, apartamento em bairro nobre. Ela pausou, limpando as lágrimas. Mas no processo, me transformei exatamente no tipo de pessoa que me humilhou quando criança. João a olhou com compaixão profunda. Suelen, sua história me toca muito. Mas sabe qual é a ironia? Você tentou fugir da dor de ser julgada pela aparência, se tornando alguém que julga outros pela aparência. As palavras atingiram Suelen como uma revelação devastadora. Ela colocou as mãos no rosto soluçando. Meu Deus, o que eu me tornei? Traí tudo aquilo que sofri na infância. Cristina se aproximou e colocou a mão no ombro de Suelen. Gerente, todos nós cometemos erros. O importante é aprender. Dr. Marcos, que havia observado toda a confissão, se aproximou de Suelen. Posso compartilhar algo também? Venho de família rica, sempre tive tudo. Mas hoje percebo que nunca aprendi a ver o valor real das pessoas. Vocês duas me ensinaram coisas que a faculdade de medicina nunca ensinou. Amanda, a empresária imobiliária, tinha lágrimas nos olhos. Eu também preciso confessar algo. Quantas vezes recusei clientes que chegavam com roupas simples, achando que não tinham dinheiro para comprar imóveis caros? Quantas oportunidades perdi, quantas pessoas magoei? João observava aquele momento de vulnerabilidade coletiva com emoção profunda. Vejam como somos todos iguais, independente de nossa origem. Todos temos medos, inseguranças. Todos já magoamos alguém e já fomos magoados. Patrícia, a advogada, balançou a cabeça reflexivamente. Senhor Silva, trabalho defendendo direitos humanos, mas admito que muitas vezes julguei meus próprios clientes pela aparência. Como posso defender dignidade se eu mesma não pratico? Roberto, o segurança, se aproximou com os olhos baixos. Senhor Silva, preciso contar algo que me envergonha muito.
Semana passada, um senhor idoso entrou aqui pedindo informações sobre empréstimos. Estava mal vestido, cheirava a suor. Eu o acompanhei até a porta sugerindo que procurasse outro banco. A confissão de Roberto trouxe um silêncio pesado. João se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. Roberto, aquele senhor pode ter sido alguém que trabalhou a vida inteira e estava desesperado por ajuda. Ele saiu daqui se sentindo como eu me senti hoje. É isso que me mata por dentro. Roberto respondeu, a voz embargada. Quantas pessoas já saíram daqui se sentindo humilhadas por minha causa? Fernando, que havia escutado todas as confissões, se aproximou do grupo. Pessoal, hoje descobrimos algo importante sobre nós mesmos. E descobrir é o primeiro passo para mudar. João assentiu. Fernando está certo. Mas a mudança só acontece quando decidimos ser diferentes de verdade. Não apenas quando alguém está observando. Suelen enxugou as lágrimas e olhou diretamente para João. Senhor Silva, posso fazer uma promessa pública? Na frente de todos? Claro. Prometo que a partir de hoje, cada pessoa que entrar neste banco será tratada com o mesmo respeito, independente de como estiver vestida. E se eu falhar, autorizo qualquer um aqui presente a me lembrar desta promessa. Dr. Marcos se juntou à promessa. Eu também prometo que vou tratar meus pacientes com mais dignidade. Não importa se chegam pelo SUS ou por convênio particular. Amanda levantou a mão. Prometo que vou receber todos os clientes com respeito, sem julgar se tem dinheiro ou não baseado na aparência. Patrícia assentiu. Prometo que vou defender os direitos dos meus clientes com mais empatia, lembrando que todos merecem dignidade. Roberto, com a voz firme, completou. Prometo que meu uniforme representará proteção e acolhimento, não intimidação. João estava visivelmente emocionado com aquelas promessas públicas. Vocês acabaram de fazer algo extraordinário. Transformaram um momento de dor em um pacto de mudança. Cristina, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou. Senhor Silva, posso fazer uma pergunta pessoal? Como o senhor consegue perdoar tão facilmente? João sorriu tristemente. Cristina, perdoar não é esquecer. É escolher não deixar que a dor nos transforme em pessoas amarguradas. Cada vez que alguém me trata mal por causa da minha aparência, tenho duas escolhas. Deixar isso me endurecer ou usar isso para ser mais compassivo com outros que passam pelo mesmo. E o senhor sempre escolhe a compaixão? Nem sempre foi assim. Quando era jovem e comecei a enriquecer, havia momentos em que queria me vingar de quem me humilhava. Queria ostentar minha riqueza para provar que estavam errados sobre mim. Fernando se aproximou curioso. O que mudou? Meu pai. Mesmo quando eu já estava rico, ele continuava indo trabalhar na construção civil. Um dia perguntei por que ele não parava de trabalhar. Ele disse, filho, no dia que eu parar de conviver com pessoas simples, vou esquecer de onde vim. E no dia que esquecer de onde vim, vou virar igual àqueles que nos desprezavam. O saguão ficou em silêncio profundo. A sabedoria do pai de João ecoava como uma lição ancestral sobre humildade e valores. Suelen se aproximou novamente. Senhor Silva, seu pai ainda está vivo? João balançou a cabeça tristemente. Faleceu há 2 anos, mas no funeral vieram mais de 200 pessoas. Operários, pedreiros, serventes, pessoas simples que ele ajudou durante a vida. Naquele dia entendi que ele era mais rico que eu em coisas que realmente importam. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de várias pessoas. A história do pai de João tocava em algo profundo sobre legados e valores verdadeiros. Por isso eu continuo simples, João continuou. Cada vez que visto uma roupa cara ou compro algo para impressionar, sinto que estou traindo a memória dele. Doutor. Marcos limpou a garganta, emocionado. Senhor Silva, posso dizer que seu pai criou um filho extraordinário e que ele estaria orgulhoso do homem que o senhor se tornou. Doutor, ele estaria orgulhoso não pelos meus milhões, mas por eu continuar tratando o porteiro do meu prédio com o mesmo respeito que trato o presidente do banco. Fernando se aproximou com uma proposta. Senhor Silva, que tal criarmos um memorial em homenagem ao seu pai? Algo que lembre a todos sobre valores verdadeiros? João balançou a cabeça gentilmente. Fernando, meu pai não precisa de memorial físico. Ele precisa que vivamos os valores que ele ensinou. Cada vez que vocês tratarem uma pessoa simples com dignidade,
estarão honrando a memória dele. Amanda se aproximou com os olhos brilhando. Senhor Silva, posso sugerir algo? Que tal tornarmos este dia oficial? Todo ano, no mesmo dia, nos reunirmos para lembrar das lições que aprendemos? Que tipo de reunião? Uma reunião onde cada um conta como aplicou essas lições durante o ano. Como tratou pessoas que pareciam diferentes, como superou preconceitos. João sorriu pela primeira vez desde que chegara ao banco. Amanda, essa é uma ideia linda. Mas lembrem-se, o importante não é uma reunião anual, é a prática diária. Patrícia levantou a mão. Senhor Silva, posso fazer uma sugestão prática? Que tal cada um aqui escolher um dia da semana para fazer algo gentil por uma pessoa que normalmente seria ignorada? Como assim? Conversar com o porteiro, agradecer a faxineira, cumprimentar o segurança? Pequenos gestos que mostram que vemos as pessoas como seres humanos, não como funções. Roberto se animou com a ideia. Eu posso começar hoje mesmo. Há uma senhora que limpa o prédio à noite. Nunca conversei com ela. Apenas acenou. Cristina sorriu. Eu vou almoçar na lanchonete da esquina e conversar de verdade com o seu Antônio, que sempre me atende, mas que eu trato apenas como funcionário. Suelen se juntou ao compromisso. Vou visitar minha antiga vizinhança e pedir desculpas para pessoas que tratei mal quando comecei a subir na vida. João estava visivelmente emocionado com aqueles compromissos espontâneos. Vocês estão entendendo algo fundamental. Mudança real acontece em ações pequenas e constantes, não em grandes gestos ocasionais. Fernando olhou ao redor do saguão, vendo como a atmosfera havia mudado completamente. Senhor Silva, como podemos garantir que essa transformação seja permanente? Não apenas um momento de emoção. Fernando, transformação permanente acontece quando mudamos por nós mesmos, não para impressionar outros. Quando tratamos pessoas bem porque acreditamos que é o certo, não porque alguém está observando. João se dirigiu em direção à saída, mas parou e se virou uma última vez. Pessoal, posso deixar um pensamento final? Todos se aproximaram, ansiosos para ouvir. Hoje vocês me deram um presente muito maior que qualquer quantia que eu possa ter no banco. Me deram a esperança de que pessoas podem mudar, podem crescer, podem se tornar melhores. Isso vale mais que todos os meus milhões. Ele caminhou em direção à porta e, um por um, todos o acompanharam até a saída, como se estivessem despedindo de alguém que havia mudado suas vidas para sempre. Semanas depois daquele dia transformador, o Banco Platinum Elite havia se tornado um lugar completamente diferente. A história de João Silva tinha se espalhado não apenas entre os funcionários, mas por toda a cidade, criando ondas de mudança que ninguém imaginava possíveis. Suelen estava em seu escritório quando recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva sobre o impacto de suas ações. Do outro lado da linha, uma voz feminina trêmula se apresentou como Maria Santos. Gerente Suelen, meu nome é Maria. Sou faxineira e trabalho no prédio em frente ao banco. Preciso agradecer uma coisa. Suelen franziu a testa, não conseguindo imaginar o que uma faxineira teria para agradecer. Pois não, Dona Maria. Em que posso ajudá-la? Semana passada, a senhora me cumprimentou na rua e perguntou como eu estava. A senhora não sabe o que isso significou para mim. A memória voltou para Suelen. Após a transformação vivida no banco, ela havia começado a cumprimentar pessoas que antes ignorava completamente. Maria era uma das faxineiras que trabalhava no prédio comercial em frente ao banco. Dona Maria, foi apenas um cumprimento. Para a senhora foi apenas um cumprimento. Maria interrompeu, a voz emocionada. Para mim foi a primeira vez em anos que alguém me viu como gente, não como invisível. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava como eu estava que até chorei depois. Suelen sentiu um nó na garganta. Ela não tinha ideia de que um gesto tão simples pudesse ter tanto impacto na vida de outra pessoa. Dona Maria, posso perguntar uma coisa? A senhora sempre se sentiu invisível? Filha, trabalho limpando escritórios há 15 anos. Na maioria dos lugares, as pessoas fingem que não existo. Passam por mim como se eu fosse parte da mobília. Seus cumprimentos me devolveram um pouco da dignidade que eu tinha esquecido que possuía. Quando desligou o telefone, Suelen ficou em silêncio por longos minutos, processando o poder transformador de gestos simples. Ela pensou em João Silva
e em como ele havia plantado uma semente que estava germinando em lugares que ela nem imaginava. No mesmo dia, Cristina vivia sua própria revelação. Durante o almoço na lanchonete da esquina, ela havia começado a conversar de verdade com seu Antônio, o dono do estabelecimento. O que descobriu a deixou profundamente comovida. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor sempre quis ter uma lanchonete? O homem de cabelos grisalhos sorriu tristemente enquanto preparava o sanduíche de Cristina. Na verdade, menina, eu era professor de matemática. Lecionei por 20 anos. Cristina parou de mexer no celular e olhou para ele com surpresa genuína. Professor? E por que mudou de profissão? A escola onde trabalhava fechou e na minha idade ficou difícil conseguir outro emprego. Abri esta lanchonete para sobreviver. Mas não vou mentir, sinto falta da sala de aula. O senhor ainda lembra de matemática? Lembro de tudo. Às vezes, quando vem algum estudante aqui, fico louco para ajudar com os deveres. Mas quem vai aceitar dicas de matemática de um vendedor de sanduíche? Cristina sentiu o coração se apertar. Durante meses, havia tratado seu Antônio apenas como alguém que preparava sua comida, sem nunca imaginar a riqueza de conhecimento e experiência que ele carregava. Seu Antônio, posso trazer minha prima aqui amanhã? Ela está com dificuldade em matemática na faculdade. Os olhos de seu Antônio se iluminaram de uma forma que Cristina nunca tinha visto. Sério, menina? Você deixaria eu ajudar ela? Não apenas deixaria. Pagaria pelas aulas. O senhor não pode desperdiçar todo esse conhecimento apenas preparando sanduíches. Naquela tarde, Cristina saiu da lanchonete com uma perspectiva completamente nova sobre as pessoas ao seu redor. Quantos talentos estavam escondidos em profissões que a sociedade considerava simples? Quantas histórias extraordinárias passavam despercebidas porque as pessoas eram julgadas apenas pela função que exerciam? Dr. Marcos estava vivendo sua própria jornada de descoberta no hospital. Inspirado pelas lições de João Silva, ele havia começado a conversar mais profundamente com seus pacientes, especialmente aqueles que chegavam pelo sistema público de saúde. Foi assim que conheceu a história de Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que vinha fazer acompanhamento cardíaco. Durante uma consulta de rotina, Dr. Marcos decidiu ir além das perguntas médicas padrão. Dona Rosa, me conte um pouco sobre sua vida. O que a senhora fazia antes de se aposentar? Ah, doutor, o senhor tem tempo para isso? Tenho, sim. Estou aprendendo que conhecer meus pacientes como pessoas me torna um médico melhor. Dona Rosa sorriu timidamente. Eu era costureira, doutor. Trabalhei 40 anos costurando roupas para uma fábrica. Mas meu sonho mesmo era ser estilista. E por que não seguiu esse sonho? Na minha época, menina pobre não virava estilista, doutor. Virava costureira e agradecia por ter trabalho. Dr. Marcos se inclinou para a frente, genuinamente interessado. Mas a senhora ainda desenha? Ainda cria? Os olhos de Dona Rosa se iluminaram. Desenho sim, doutor. Tenho um caderno cheio de modelos que criei. Minha neta sempre diz que são lindos, mas quem vai levar a sério os desenhos de uma velhinha? Dona Rosa, posso ver esses desenhos na próxima consulta? O senhor tem certeza? Não vai estar perdendo tempo? Tenho absoluta certeza. E não seria perda de tempo, seria um privilégio. Quando Dona Rosa saiu do consultório, doutor Marcos ficou refletindo sobre quantos talentos extraordinários ele havia ignorado durante anos de carreira, focando apenas nos aspectos médicos e esquecendo da riqueza humana de cada paciente. Roberto estava tendo sua própria experiência transformadora. Seguindo o conselho de João Silva sobre fazer as pessoas se sentirem acolhidas, ele havia começado a cumprimentar calorosamente cada pessoa que entrava no banco. Foi assim que conheceu Evandro, um jovem que vinha sempre acompanhar a avó nas consultas bancárias. Roberto tinha notado que o rapaz sempre ficava quieto no canto, mexendo no celular, e decidiu puxar conversa. E aí, jovem, sempre vem com a vovó aqui? Evandro levantou os olhos, surpreso por alguém estar falando com ele. Venho sim, senhor. Ela não entende muito essas coisas de banco, então eu ajudo. Bacana da sua parte. Estudante? Sou sim. Faço faculdade de programação à noite. Durante o dia trabalho numa oficina mecânica para pagar os estudos. Roberto ficou impressionado. Rapaz, programação e mecânica? Você entende tanto de computador quanto de carro? Entendo sim, senhor.
Meu sonho é criar aplicativos que ajudem oficinas pequenas a se organizarem melhor. Conheço as dificuldades porque trabalho numa. E por que não faz isso agora? Evandro riu tristemente. Preciso de computador melhor, preciso de tempo. E principalmente preciso que alguém acredite na ideia. Roberto ficou pensativo. Ele conhecia vários empresários que frequentavam o banco e que poderiam se interessar por uma ideia assim. Evandro, você poderia explicar essa ideia para alguém que entende de negócios? Claro, senhor. Mas quem ia querer ouvir um mecânico falar de tecnologia? Você pode ser mecânico, mas também é programador. E mais importante, você é inteligente e tem boas ideias. Isso é o que importa. Naquela semana, Roberto apresentou Evandro para Fernando, que ficou impressionado com a proposta do jovem e decidiu apoiar o projeto. O que começou como uma conversa casual entre um segurança e um visitante se transformou em uma oportunidade real de negócio. Amanda estava vivendo mudanças profundas em sua empresa imobiliária. Inspirada pela transformação no banco, ela havia implementado uma nova política. Todo cliente seria tratado com o mesmo respeito, independente de aparência ou primeiro contato. Foi assim que ela descobriu a história de Joaquim, um homem que chegou ao seu escritório com roupas de trabalho, sujo de tinta, interessado em comprar um apartamento. Antes da experiência com João Silva, Amanda teria julgado que ele não tinha condições financeiras. Agora, ela o atendeu com respeito total e descobriu que Joaquim era proprietário de uma empresa de pintura predial muito bem-sucedida. Dona Amanda, posso fazer uma confissão? Joaquim disse após fecharem negócio. Visitei várias imobiliárias antes de vir aqui. Em todas elas, fui tratado como se estivesse perdendo o tempo dos vendedores. Sinto muito por isso, seu Joaquim. A senhora foi a primeira pessoa que me ofereceu café, que perguntou sobre minha família, que me tratou como ser humano. Por isso fechei negócio com a senhora, mesmo tendo propostas melhores em outros lugares. Amanda percebeu que a lição de João Silva tinha se transformado em vantagem competitiva. Tratar pessoas com dignidade não era apenas correto moralmente, era também inteligente nos negócios. Patrícia estava aplicando as mesmas lições em sua advocacia. Ela havia começado a escutar mais profundamente seus clientes, tentando entender não apenas os aspectos legais de seus casos, mas as histórias humanas por trás deles. Foi assim que a história de Dona Carmen a tocou profundamente. Carmen era uma empregada doméstica que processava seu ex-patrão por direitos trabalhistas não pagos. Doutora, posso perguntar por que a senhora está dedicando tanto tempo ao meu caso? Carmen perguntou após uma reunião particularmente detalhada. Dona Carmen, todos os casos merecem dedicação total. Mas, doutora, outros advogados me disseram que meu caso não valia a pena, porque a quantia era pequena. Patrícia sentiu raiva dos colegas que haviam desprezado Carmen. Dona Carmen, quantia pequena ou grande, injustiça é injustiça. E mais importante, a senhora merece ter seus direitos respeitados independente do valor envolvido. Carmen começou a chorar. Doutora, trabalhei 15 anos para aquela família. Cuidei dos filhos deles como se fossem meus. Quando pedi meus direitos, eles me trataram como ladra. E por isso mesmo vamos lutar. Porque o que está em jogo não é apenas dinheiro. É sua dignidade. O caso de Carmen se tornou um marco na carreira de Patrícia, lembrando-a constantemente de que lei serve para proteger pessoas, não apenas patrimônios. Todas essas histórias chegaram aos ouvidos de João Silva através de uma rede inesperada de conexões. Fernando havia compartilhado algumas delas durante um almoço, e João ficou profundamente emocionado ao saber do impacto duradouro daquele dia no banco. Fernando, você está me dizendo que aquela experiência no banco criou uma onda de mudanças que está afetando pessoas que nem estavam lá? Exatamente, João. Cada pessoa que foi tocada por sua lição está aplicando isso em suas vidas e tocando outras pessoas. É como ondas em um lago. João ficou em silêncio por um longo momento, processando a magnitude do que estava ouvindo. Sabe qual é a parte mais incrível disso tudo, Fernando? Qual? É que eu fui ao banco apenas para fazer uma transferência bancária. Não tinha intenção de ensinar nada para ninguém. As lições surgiram da necessidade de manter minha dignidade diante da humilhação. E isso torna tudo ainda mais poderoso, Fernando respondeu.
Porque mostrou que ser íntegro diante da adversidade pode transformar não apenas nossa própria experiência, mas a vida de pessoas que nem conhecemos. João sorriu, pensando no pai e na sabedoria simples que havia recebido na infância. Meu pai sempre dizia que não sabemos quando nossas ações vão impactar alguém. Por isso devemos sempre agir como se alguém estivesse aprendendo conosco. Seu pai era um homem sábio. Era. E acho que ele estaria orgulhoso de saber que uma simples ida ao banco se transformou em tantas histórias de bondade e conexão humana. Semanas depois, João recebeu uma carta que o emocionou profundamente. Era de Maria Santos, a faxineira que havia ligado para Suelen. Senhor João, soube da sua história no banco e queria agradecer. O senhor não me conhece, mas mudou minha vida. Por causa do que o senhor ensinou para a gerente Suelen, ela começou a me cumprimentar na rua. Isso me fez lembrar que sou gente, que mereço respeito. Obrigada por existir. João dobrou a carta cuidadosamente, com lágrimas nos olhos. Ele havia aprendido algo fundamental. Pequenos atos de coragem e dignidade podem criar ondas de transformação que alcançam lugares e pessoas que jamais imaginaríamos. E naquele momento, ele soube que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas na capacidade de suas ações inspirarem outras pessoas a serem melhores versões de si mesmas. Meses depois, João recebeu um telefonema que o surpreendeu completamente. Era de Evandro, o jovem programador que Roberto havia apresentado para Fernando. Senhor João, meu aplicativo para oficinas mecânicas acabou de ser lançado oficialmente. Já temos 50 empresas usando o sistema. João sorriu ao telefone. Parabéns, Evandro. Mas por que está me ligando? Nem nos conhecemos pessoalmente. Senhor, o Roberto me contou sua história. Como um simples dia no banco mudou a vida de tanta gente. Queria que soubesse que sua lição chegou até mim também. Como assim? Se o Roberto não tivesse aprendido com o senhor a ver pessoas além da aparência, ele nunca teria conversado comigo. Nunca teria me apresentado para o Fernando. Meu sonho nunca teria virado realidade. João ficou emocionado. Evandro, seu sucesso é fruto do seu talento e dedicação. É sim, senhor. Mas a oportunidade veio porque alguém decidiu me enxergar como pessoa. Não apenas como um jovem quieto no canto do banco. E isso aconteceu porque o senhor plantou essa semente. Após desligar, João refletiu sobre a complexa rede de conexões humanas que sua experiência havia criado. Uma humilhação no banco havia se transformado em oportunidades de negócio, reconciliações familiares, descobertas de talentos e, principalmente, em uma comunidade de pessoas mais conscientes sobre dignidade humana. Naquele mesmo dia, João tomou uma decisão especial. Ligou para Fernando e propôs criar um fundo de apoio a pequenos empreendedores que fossem julgados pela aparência, mas tivessem ideias brilhantes. Fernando, quantos Evandros existem por aí sendo ignorados porque não se vestem como executivos? Quantos talentos desperdiçamos porque julgamos o livro pela capa? João, essa é uma ideia revolucionária. Um fundo baseado em potencial humano, não em apresentação. Exato. E quero que seja administrado por pessoas que aprenderam as mesmas lições que nós. Suelen, Roberto, Cristina. Pessoas que sabem olhar além da superfície. O Fundo João Silva. Oportunidades foi lançado discretamente, sem alarde publicitário. Em seu primeiro ano, apoiou dezenas de projetos liderados por pessoas que haviam sido subestimadas pela sociedade. Entre os contemplados estavam Dona Rosa, que finalmente abriu seu ateliê de costura aos 72 anos, e seu Antônio, que criou um cursinho popular de matemática para jovens carentes. A história de João havia provado algo fundamental. Quando tratamos pessoas com dignidade, não estamos apenas sendo gentis. Estamos criando oportunidades para que talentos ocultos floresçam e transformem o mundo ao nosso redor. E assim, o homem que entrou de chinelos em um banco para fazer uma transferência acabou transferindo algo muito mais valioso. A certeza de que toda pessoa carrega dentro de si um potencial extraordinário, esperando apenas ser reconhecido e respeitado. Fim da história. Ya todo tiene sentido. Yo estoy aquí. Aquí hay una construcción exótica.
La gente se va a Colchane. Mientras más Colchane posible, mejor. Yo creo que me voy a quedar bastante cerca de la Martu y de esas chicas buena onda. Es que quería saber dónde estaba para orientarme y quedarme cerca de ella. Entonces, aquí están los del barco. Entonces, igual me iría para donde están ellas, pero no quiero que piensen que las voy a invadir. Quiero poner una cafetería ahí. Voy a buscar madera pero no quiero talar ese árbol, está muy bonito. Quiero buscar madera para irme por ahí cerca. Mira, este árbol, este mismo. ¿Pero por qué los talan así? Saquen el último, ¿qué les cuesta? No me importa, son hombres buena onda. Necesito... Pero, ¿qué es esta gente tan tryhard? Porque ya tienen todo. Ya voy a hacerme un barquito. Porque quiero... aunque había una mesa acá, estoy puro leseando. Los caballos, literal. ¿De dónde se sacaron? ¡Es morado! Me gustaría meterle shaders. Uy, ¿esto? Bueno, creo que aquí no voy a poder hacer mi cafetería. A ver. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Eso está mal? ¿O no? Lo siento tanto. Ah, mira, acá hay una aldea. Mira vos. Ay, qué bonito. Igual pega una cafetería como en este ambiente, así como con manzanita y no sé qué. No sé qué opinan. Aquí. Asparagus. ¿Qué cojones es eso? Rumi de una aldea, no yo, chica. Te pido construir cerca de la aldea. No, pero no va a ser al lado de la aldea. Va a ser relativamente cerca. Onda... relativo. ¿Y si vivo aquí en la aldea, qué tanto? Esta es mi casa ahora. Me gustaría irme como para acá. Onda, tener mi casita y al lado de mi casita hacer una... Ay, está bonito. ¿Y estos árboles tan exóticos? ¡Ah! ¿Será bonita la madera? Hay que buscar... hay que cotizar madera y cosas para... Una cafetería arriba de los árboles. Estaría exótica. Nah. Chiquillo, nuestra cafetería va a ser rosa. Va a ser la cafetería más gay que van a ver en su vida. No me importa. No me importa. Hola. ¡Ay, Oli! Hola. Pero no sé dónde. Ahí no. Ahí, para allá se ve feo. Yo creo que debería ser aquí donde están las manzanas. Pero no sé qué tan cerca porque Allá igual... hay un lugar, no sé si te gusta el rosa, pero allá hay un lugar de árboles rosas que está muy... ¿En serio? Sí, Voy a ir a puedes ver. ir a ver si Voy a ir a te ver. gusta. Muchas gracias. De nada. Es que ven, por eso a mí me gusta convivir con mujeres porque son tan buena onda. ¿Cómo no voy a...? No me importa si... No me importa. ¿Me importa o no me importa nada? No, estas cabronas yo las conozco. Yo las conozco. Estas son unas cabronas. Estas me roban todo. ¡Sale! Yo las conozco. No, chao, chao, no. Voy a encerrar a una. La voy a tener en mi casa, encerrada. Voy a... ojalá... ¡Oh!
Pero es que están estas robonas acá, entonces me van a robar todo. ¡Es un hámster! ¿Yo puedo tener un hámster? ¿Qué tengo que hacer para tener un hámster? ¿No te va a agarrar? Ya. Miren, podemos hacer la cafetería. Yo digo que hagamos la cafetería allá donde les dije. Pero... Uy, qué bacán cómo se ve. Pero con la madera de acá. Primero deberíamos hacer una casita. Y después... Uy, tengo hambre. Primero una casita y después... O aquí mismo nomás. A ver. ¿Qué mods hay? Me gustaría saber si hay de mochilas. Ya, nuestra misión principal. Sí, la Marto es nuestra zona de confort totalmente. Sí, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, igual me gustaría... Mira, yo estoy... ¿Dónde estoy yo? Ahí está la Martu. Entonces, aquí es difícil que pueda construir. Entonces debería ser como por acá. Pero yo no sé si esta chica quiere construir acá. No quiero arruinarle los planes. Pero si no, sería ideal como por acá. O por aquí. Es que miren, este es como muy yo. Tener caballo para ir a visitar a la Martu ya. Necesito el spot perfecto. ¿Cuál será el spot perfecto? Acá. Pero es que miren, a mí me arruina la existencia esto. Como que esto me mata. Aunque ese árbol está muy bonito. Igual una cafetería por aquí. No, pero es que está ella ahí. Está ella ahí, a mí me da vergüenza. Quedémonos por acá nomás por mientras. Quedémonos por aquí nomás por mientras hasta que encontremos cosas más. Primero, a ver, juguemos en Minecraft. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega en Minecraft? Yo vengo, me meto en una cueva y empiezo a picar como enferma hasta chetarme. Mucho por ahí. Vamos a hacer eso. No sé qué mods hay, entonces no sé. No sé nada, yo no sé nada. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tips de hamsters. Sí, quiero un hámster. Esta guía contiene sabiduría. Vida del hámster. Roedores regionales de domesticación. Primero necesitas cebo. Pepinos. Arbusto salvaje pepino. Ah, vale, vaya. Otro día. Mañana. O mañana. Entonces ahora lo que necesitamos es un poco de hierro. O algo así como para sobrevivir. ¿Algo como qué? ¿Como qué, perdón? Es un fósil. Ya, bueno, chica, eso cuando tengamos hierro. Se siente tan increíble poder picar para abajo sin tener el miedo de que me salte un bicho en la cara. Oye, esto tiene... Esto no tiene shaders. ¿Yo puedo meterle shader? Creo que sí. Pero por ahora no voy a hacer nada.